E aí galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo onde nós estamos aprendendo a programar com PHP. Hoje nós vamos aprender no módulo 6 a tomar decisões com o código, tá? Operadores lógicos e estruturas seletivas ou estruturas de controle, pode ser chamado também. A aula passada nós trabalhamos com data, hora e conversão de data. Ficou um pouquinho grande o vídeo da aula passada, mas ficou bem legal. Então vamos ao que interessa, né? Primeiro, o que seria a parte de tomar decisões no código. Eu não vou ensinar vocês lógica de programação aqui, tá? Mas eu vou tentar chegar um pouco próximo a isso. O que seria tomar uma decisão no código? Vamos trazer isso para a vida real. Você tem que chegar a um objetivo na sua cidade. Você saiu de casa e vai chegar na casa de um amigo, por exemplo. É um objetivo, é a casa do teu amigo. Para ir à casa desse amigo, você pode escolher dois caminhos a seguir. Um com uma subida ou um plano, sem subida. Então você vai tomar uma decisão. Se você pegar o caminho que tem a subida, que tem o declive, vai chegar cansado, suado, dependendo de demora, na casa do teu amigo. Se você pegar o caminho plano, provavelmente vai chegar mais disposto e menos cansado. Então você tomou uma decisão e nessa decisão você teve consequências. Pegou a subida, chegou cansado, consequência cansado. Pegou o caminho plano, não teve a consequência, não chegou cansado. Então você já entendeu o que é tomar decisões no código. É mais ou menos isso. Você vai ter que tomar uma certa decisão para chegar a um determinado caminho. Para isso, nós usamos os operadores lógicos e as estruturas seletivas, ou estruturas de controle. Lembrando que os links vão estar no comentário, vão estar dispostos abaixo do vídeo ali na parte de descrição. E os códigos que nós vamos utilizar também vão estar no GitHub. E o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Vamos começar pelos operadores lógicos. No PHP existem operadores que nos ajudam a ter esse controle, tá? Quais são eles? É o e, o ou, o shor, eu vou explicar depois o shor o que é, o não, que seria uma negação, e aqui repete isso aqui com um sintaxe diferente. Por exemplo, o e tem o end, ou tu pode usar dois e comercial para representar. Isso no PHP, tá? Algumas linguagens aceitam só o e comercial. Or tem os dois pipe, tá? Ou as duas barras de pé, como quiserem chamar, para indicar que é uma condição ou outra. Eu vou explicar um por um, tá? Só estou numa geral aqui. O não é uma negação de uma situação, tá? E o short é quando uma situação é verdadeira, mas não as duas. Tá, mas como assim? Vocês devem estar bem perdidos, né? Calma, eu vou explicar um por um. Primeiro, nós vamos entrar também na estrutura de controle, tá? Nós vamos aprender sobre if, else e o else if. Para explicar, acho que vai ser mais fácil se eu mostrar no código, tá? Então vamos lá. Levando essa situação da vida real, tá? Então eu vou usar um if para representar a minha escolha, tá? O if significa se. Então, se 2 mais 2 for igual. Pessoal, dois sinais de igual junto é igualdade. Um sinal de igual ele está recebendo um valor, tá? Como se você atribuir um valor a uma variável, como nós já vimos nos outros vídeos. Dois sinais de igual é igualdade, ou seja, ele está comparando alguma coisa. Então, se 2 mais 2 igual a 4, essa condição é verdadeira. 2 mais 2 é 4, é verdadeiro. Então, aqui dentro do if, ele está retornando verdadeiro. Então, se 2 mais 2 igual a 4 é verdadeiro, ele vai executar um comando aqui dentro para nós. Então, nós vamos mostrar aqui, echo, uma mensagem qualquer, tá? Vamos colocar entrou no if. Se nós executar isso aqui no navegador, módulo 6, entrou no if, tá? Então ele está funcionando direitinho. Essa é a condição que nós demos. Se 2 mais 2 igual a 4, verdadeiro? Sim, então entrou no if. Esse seria a questão da subida. Se nós fosse pelo caminho da subida, então nós chegaríamos cansado. Tá, agora vamos aprender sobre o else. O else é o contrário do if, tá?
é o que diz que não vai acontecer. Por exemplo, a sintaxe dele é assim, ó, else, abre chaves, o NetBeans autocompleta, fecha chaves, tá? 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é igual a 5. Essa condição é falsa, porque 2 mais 2 não é igual a 5. Então, ele vai cair no else automaticamente. Dessa forma, nós podemos tomar decisões no código que sejam pertinentes à programação desejada. Se eu quiser comparar uma variável, por exemplo, o usuário mandou um dado através do formulário, como nós já aprendemos também nos vídeos anteriores. Mandou um determinado dado no formulário para nós. Nós podemos comparar aqui no if se esse dado confere com uma string que a gente deseja. Por exemplo, vamos supor que exista aqui fora a variável teste. Vai ser o nome da variável. A variável teste vai receber o nome de Pedro. Beleza? A variável teste guardou o valor Pedro. Então, nós podemos comparar. Vamos supor que teste tivesse vindo de um formulário através de post. Então, se teste for igual a Pedro, ela deve entrar aqui e executar. Entrou no if. Vamos ver se está funcionando essa parte. Então, entrou no if. Mas, agora, se teste for igual a Alex, deve cair no else, porque teste não está com o nome de Pedro, e Pedro não é igual a Alex. Então, vamos ver se caiu no else. Entrou no else. Isso é tomada de decisões no código, tá? Nós podemos fazer também ao contrário. Aqui nós estamos dizendo que só vai entrar no if se Pedro for igual a Pedro. Mas como não é Pedro, ele vai cair no else. Mas se nós negar isso, dizer não, para negar é só botar um ponto de exclamação na frente, como mostra no manual. Tá? Opa, aqui. Ó, não, verdadeiro se não é verdadeiro. Ou seja, eu quero que entre no if se Pedro, se a variável teste que tem Pedro não for igual a Alex. Então é verdadeiro, porque Pedro não é igual a Alex. Então vai entrar no if. Então vamos testar para vocês verem. Entrou no if. Ou seja, Pedro é igual a Alex? Não. Está negando aqui, ó. Não, Pedro não é igual a Alex. Então entrou no if. Vamos botar assim agora. Vamos botar o nome Pedro aqui, para vocês entenderem. Pedro. Dessa forma, ele deve entrar no else. Por quê? O Pedro é diferente de Pedro? Não, porque teste está guardando o Pedro, né, gente? Então, Pedro é diferente de Pedro? Não, então retornou falso. Falso vai entrar na primeira condição? Não, vai entrar na segunda. Então, vai entrar no else. Entrou no else. Tá? Dessa forma, nós podemos ir tomando decisões no código. E assim por diante. Agora, vamos começar pelo end aqui, tá? O end, como diz o manual, ó, ele vai verdadeiro. Se tanto A quanto B são verdadeiros. Ou seja, eu vou criar outra variável aqui chamada teste2. Isso não são nomes de variáveis apropriados, tá, gente? Isso aqui é só para testes nossos aqui. Se for desenvolver um programa, ponham nomes de variáveis que sejam compreensíveis e autoexplicativas. Teste2 vai guardar a string chamada banana. Banana. Beleza. Então, se teste for igual a Pedro, end, lembrando que end pode ser escrito dessa forma, tá? End. Ou então pode ser escrito dessa forma, com e comercial. Eu recomendo que usem o e comercial, tá? Que todas as linguagens aceitam.
Então, se teste for igual a Pedro e cifrão teste 2 for igual a banana, ele deve entrar no if. Vamos conferir se essa afirmação é verdadeira. Entrou no if. Então, essa afirmação é verdadeira. Ou seja, teste é igual a Pedro e teste 2 é igual a banana. Tá, mas agora vamos comparar se teste 2 é igual a maçã. Maçã. Com acento, aí não está completo. Teste é igual a Pedro, certo, né? E teste 2 é igual a maçã? Não, teste 2 é banana. Então ele não pode entrar no primeiro if, porque a condição não foi satisfeita. Ele tem que satisfazer as duas, tá? Então ele vai cair no if. Vamos conferir. Entrou no else, tá? É isso aí, ele tem que cair no else. Entrou no else, porque não foi satisfeita as duas condições, beleza? Então o end, tu tem que satisfazer todas as condições. Se aqui eu tivesse mais, por exemplo, tivesse cifrão teste 3 fosse igual a, sei lá, jabuticaba, e a variável 3 fosse jabuticaba, e a variável teste 3 fosse jabuticaba, teria que satisfazer essa condição também. E assim por diante, tá? Um outro operador lógico que nós temos, o short é o OR, o short eu vou deixar por último, é o OR, tá? O OR é verdadeiro se A ou B são verdadeiros. Ou seja, vamos trocar aqui por OR. OR pode ser escrito dessa forma. Deixa eu dar zoom ali para vocês verem. OR pode ser escrito dessa forma ou com dois pipe, que seria shift e a contrabarra esquerda, tá? Então ele ficaria dois pipe de pé, dessa forma ali, ó. Então, o que eu estou falando aqui? Tu vai entrar nessa condição do if se teste for igual a Pedro ou se teste 2 for igual a maçã. Ou seja, teste 2 não é igual a maçã, é banana. Mas o teste é igual a Pedro. Então ele vai entrar na condição. Eu estou dizendo que não preciso ter as duas condições iguais para entrar aqui, mas sim uma delas, tá? Então, se teste for igual a Pedro ou teste 2 igual a banana, ele entra aqui. Teste 2 é falso, não é igual a banana. Teste é igual a Pedro? É, então tu entra, tá? Então vamos conferir aqui. Entrou no if, beleza? Ah, mas aqui é igual a banana também. Banana. Teste é igual a Pedro. Teste 2 igual a banana. Os dois são verdadeiros. Então ele vai entrar no if, porque ele satisfez a condição igualmente. Ele não está dizendo que obrigatoriamente tem que ser os dois verdadeiros, mas pelo menos um tem que ser. Se um deles está sendo verdadeiro, então beleza, já pode entrar. Os dois verdadeiros, melhor ainda, pode entrar também, tá? Essa é o ou, tá? Or, um ou outro. Por último, aqui ainda nos operadores lógicos, nós temos o SHOR. O SHOR é se uma condição é verdadeira, mas não as duas. É a mesma coisa que o ou, mas uma só deve ser verdadeira, tá? Vou escrever aqui SHOR. Então, teste é igual a Pedro. É, beleza, entrou na condição. Mas teste 2 é igual a banana? É, então não pode. Porque ele diz assim, ó, é um ou outro, é único, não pode ser os dois verdadeiros. Então ele vai cair no else dessa vez. Agora, vamos trocar aqui de volta para maçã. Maçã. Ou seja, eu quero que um ou outro seja verdadeiro. Pedro é verdadeiro? É. Maçã é falso? É. Então vai cair no if, porque um deles é verdadeiro e o segundo não. Então eu devo ter um sentido de obrigatoriedade. Eu poderia ter vários outros aqui, ó.
Por exemplo, assim, ó, shor, outra condição, shor, outra condição. Mas do mesmo jeito, simplesmente uma sempre deve ser a verdadeira, tá? Ele precisa que uma seja verdadeira e única. Ao contrário do or, ou do ou, que pode ser uma, que obrigatoriamente uma tem que ser verdadeira, e se tiver mais verdadeiras não tem problema, tá? Então tá, beleza, nós já aprendemos os operadores lógicos. E as estruturas e controles, aprendemos o if e o else. E existe também o else if. O else if, ele é um pouquinho diferente, tá? Ele é escrito assim, ó. Em vez de tu terminar com else, tu começa com outra condição, else if. Aí, tu vai abrir parênteses e colocar um valor aqui dentro. E aí, por fim, tu faz o else. O else sempre vai ser o último. Como funciona isso? Funciona assim. Se essa condição for satisfeita, ele entra aqui e não executa o resto. Se essa condição não for satisfeita, então ele vai tentar executar o resto. Por exemplo, se tal, 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 se não, se tal, 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 se não, se e assim por diante. Se tivesse, por exemplo, é possível fazer, tá? If, ele vai testar todas as condições. Se essa for verdadeira, até cair no else, tá? Ah, mas é obrigatório ter sempre um else no final? Não, não é obrigatório. O else só é uma segurança a mais, tá? Vamos supor assim, caso tu que precise, mas não é obrigatório. Então, voltando ao else if. Else if. Ou seja, ele vai fazer essa condição aqui ou essa daqui, e em último caso ainda cair no else, tá? Então deixa eu fazer aqui, else if, e botar uma mensagem aqui, echo entrou no else. Deixa eu pensar aqui então. Se teste, beleza, aqui ó, já sei. Se teste for igual a Pedro, ele vai entrar aqui. Se não, teste for igual a banana, ele vai entrar aqui, tá? Se não, por último, ele vai entrar no else. Nesse primeiro caso, ele tem que entrar no if. Então vamos executar aqui. Entrou no if, tá? Porque ele testou. Vamos fazer até diferente. Teste para vocês entenderem melhor. Teste 2 for igual a banana, ele vai entrar no if, tá? Veja. Aí, beleza, eu abri outra aba sem querer. Mas beleza, dá para continuar aqui, ó. Entrou no if, ó. Ele não entrou no o teste 2 é igual a banana, mas ele não entrou no else if, tá? Porque ele já caiu aqui e satisfez a condição. Teste é igual a Pedro? É, beleza, então entrou. Vamos supor que teste fosse igual a Pedro. Isso aqui, Pedro é diferente de Pedro, né? Então ele vai entrar no else if. Aqui. Else if. Ou seja, teste é igual a Pedro? Não. Se não, se. Teste 2 é igual a banana? É. Entrou aqui, beleza, matou. Se fosse aqui uma condição falsa, ou seja, se fosse banana, por exemplo, entraria no else, tá? Aqui. Entrou no else, tá? E para vocês entenderem a diferença agora do else if e só pro if, vocês vão ver aqui, ó. If teste igual a Pedro. Pedro ou não? Pedro, né? Então, se teste igual a Pedro, teste 2 igual a banana, é verdadeiro? É verdadeiro? É, ele vai testar todas as condições, então ele tem que entrar nos dois, tá? Entrou no if, que só tá junto a frase, tá? Entrou no else if, beleza? Ele testou as duas condições. É isso que eu quero que vocês entendam. If, ele vai testar todos os ifs que existir. If, else if, ele vai testar somente um deles. Ou seja, aqui seria como se fosse se não se. Aqui seria se, tá? E claro, daí teria o else, que seria se não se não. Por último, se não. Então você está fazendo escolhas, tá? E lembrando que o else if pode ser escrito tanto junto quanto separado nesse caso, tá?
deixa eu ver se eu esqueci uma coisa, mas acho que seria basicamente esses os operadores lógicos e os operadores de controle. Existe, vocês vão ver no manual do PHP aqui ainda, que tem aqui, estruturas de controle, tem os laços, tá? Aqui, deixa eu ver um pouquinho. While, do while, for each, break, continue, switch, tá? E aqui por diante tem uns outros, mas nós não vamos chegar nesses aqui. Nós vamos ver até o for each e o break aqui, break, continue. Existe o switch case, tá? O switch case vocês podem estudar por fora, eu não vou ensinar no vídeo aqui. Mas basicamente seria um if, um else if escrito de uma forma diferente, tá? Deixa eu ver se tem aqui no manual. Se tiver no manual bem explicado aqui, eu não explico no vídeo. Aqui, ó, tem no manual. O que acontece com o switch case? Essa aqui é a sintaxe dele, tá? Switch. Tu vai ter uma variável. A tua variável vai ter um valor. Vamos supor que a variável i estivesse valendo 0, tá? Então ele vai testar aqui, case 0, ele vai entrar i igual a 0. Ah, e tem o valor de 0? Sim. Então entrou aqui e fez um break. O break é para dizer tipo assim, termina aqui, fechou a condição, tá? I é igual a 1? Não, ela está com o valor de 0, né? Nossa suposição. Então ele não vai entrar nesse caso aqui. I é igual a 2? Também não. Então ele não vai entrar. Lembrando que o i poderia ser uma string também. E está valendo Pedro. Então aqui case vai ser igual a Pedro. O case nesse caso, ele vai ser com aspas simples, tá? Ou duplas, tanto faz. Vai ser uma string. Case Pedro é igual a variável i que está o valor Pedro? Sim, então ele vai entrar aqui e satisfazer a condição. Então é a mesma coisa. E por último ainda, deixa eu ver se tem no manual aqui, daria para usar o default no final. Tá? O que é o default? Aqui embaixo tem, ó. Default é uma condição padrão, vamos supor assim. Ou seja, i é igual a 0, vamos supor que nosso i aqui fosse 3. É igual a 0? Não. É igual a 1? Não. É igual a 2? Não. Então vai fazer isso aqui por default, tá? I não é igual a 0, 1, 2, 0, 1 ou 2, tá? Esse exemplo aqui eu posso botar depois para vocês baixarem lá do GitHub. Mas eu não vou explicar aqui, senão vai ficar um pouquinho mais extenso o vídeo do que eu gostaria. Além disso, lembrando do que os laços, nós vamos aprender nos próximos módulos. O while, do while, for each. Aqui, ó. Deixa eu ver. Combinação de condições. Não, é no próximo, no módulo 8. No módulo 8, repetições de eventos, laços for, laços while, laço do, laços alinhados e variáveis, tá? É ali que nós vamos aprender laços. No próximo nós vamos aprender decisões complexas no código. Vai ser um pouquinho, nós vamos fazer um if, um else um pouquinho mais complexo, tá? Combinação de condições, tá? Alinhar condições, operador ternário, que é um if um pouquinho diferente. E uma pegadinha, uma brincadeira com ternário, tá? Que eu vou ensinar, mostrar para vocês. Então, esse vídeo fica por aqui, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Não esqueçam de entrar no GitHub, baixar os códigos. Vou deixar o código comentado aqui. Vou deixar bem explicado, cada um o que é, o que faz, tá? E é isso aí, galera. Então, por hoje é isso e um abraço, até mais.